Bom dia, irmãos da Igreja de Campos Elíseos e todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem. É um privilégio poder falar com os irmãos nesse momento de reservado, de isolamento, quarentena, por causa dessa pandemia. E eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar sobre um versículo de um salmo que eu estava lendo, que me chamou a atenção, que é o Salmo 46, o versículo 10. Então, estou com a minha Bíblia aqui, edição revista e atualizada, Almeida, Salmo 46, versículo 10, que diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Na segunda-feira, o reverendo Silas trouxe uma mensagem a respeito do Salmo 91, onde ele menciona que Deus tem nos livrado, ou está nos livrando da peste e da mortandade que nos assola. E ele dá um alerta para que nós pudéssemos confiar e ter fé em Deus. E essa semana eu vi também uma conversa, uma gravação de um diálogo entre o reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Augusto Nicodemos. E eles estavam falando sobre mensagem que Jesus Cristo deixou quando ele estava sobre a terra, caminhando com os discípulos, onde falava de sinais e catástrofes, e que elas viriam para mostrar o grande poder de Deus e que também como esse reino deste mundo pode ser abalado por isso. E o que está acontecendo é que essa catástrofe está mostrando exatamente isso, Que Deus tem um grande poder, ele está abalando o mundo de uma forma extraordinária e é um grande momento para despertamento de nós, os cristãos, um momento de quebrantamento, um momento de oportunidade de avivamento e de reforço da nossa fé. E o reverendo Hernandes comentou que o mundo confia num tripé. Esse tripé tem como base a riqueza, a ciência e os poderes, principalmente os poderes políticos, ou o poder político. E realmente essa pandemia está quebrando tudo isso daí, os ricos estão todos presos em casa, não estão podendo usar suas riquezas. A ciência, os doutores estão discutindo como lidar diante dessa pandemia, que tratamento seguir, se é o remédio A ou B, se tem suficiente teste, se é seguro, se não é, se cura mesmo ou não. E, portanto, a ciência também não está dominando isso. E os poderes políticos estão reduzidos a zero, Viraram só discussões e uma guerra, entre uns e outros, mas as grandes nações, os grandes poderes realmente estão aos pés de Deus. Deus é muito maior do que tudo isso, muito maior do que essa pandemia. E esse versículo 10 do Salmo 46 diz exatamente isso: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a palavra aqui de aquietai-vos no hebraico é rapá, e que significa permanecer parado. Em inglês, esse texto está como be still, que significa então exatamente isso, Fique onde está, fique parado, permaneça parado, mas também tem um outro significado lá do hebraico, dessa palavra rapá, que é soltar, deixar ir ou deixar cair, E também ela tem a mesma raiz da palavra para médico em hebraico, e que associa com cura. Esse soltar, deixar cair, é para que Deus possa curar, para que possa haver cura. Então, esse aquietai-vos, saber que eu sou Deus, é Deus falando assim: para de brigar. O contexto desse Salmo 46, que foi escrito pelos filhos de Coré, foi numa época de guerra. E nessa época de guerra, então, Deus estava sinalizando para o povo: confie em mim, para de guerrear, para de lutar. E não é para de lutar e abandona e perca as suas esperanças, não, pare de lutar porque eu tenho controle sobre isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
E Deus tem duas mensagens aqui nesse texto, uma para o povo dele, porque esse Salmo 46 é salmo para o povo de Israel, para o povo de Deus, para nós, o Israel espiritual. Versículo 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus que vocês devem confiar, né? Essa mensagem para o povo é que nós possamos confiar no poder de Deus, confiar na força dele, confiar no seu braço, né? Não são os nossos exércitos que vão dominar nisso, não é a nossa ciência, não é o nosso poder, né? Não é o nosso poderio, não. Então nós temos que confiar em Deus, porque Deus está no controle e Deus está reduzindo todo esse poder, toda essa ciência, todo esse poder político a nada, está todo mundo aos pés de Deus. Nesse caso vem a segunda mensagem, que não é para o povo, mas para os inimigos do povo. Tanta gente que estava criticando Deus, ou ignorando Deus, ou zombando, ou brincando com Deus nos últimos anos, nas últimas décadas. E um pequeno vírus fez todo mundo, todas essas nações pararem, ficarem reduzidos a nada. E eu nunca ouvi falar tanto de Deus como tenho ouvido nas últimas 5 ou 6 semanas, ou um pouco mais, desde que isso começou. Nações estão falando de Deus, Deus está sendo cantado nas janelas e nas varandas das casas e dos edifícios, né? Em países, nos mais diversos países, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, países que estavam abandonando Deus há muito tempo, né? Estão se voltando para Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é muito maior que tudo isso. E ele alerta o povo 3 vezes nesse texto, é repetido esse texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. Ele repete de novo que ele é o nosso refúgio, ele é o nosso refúgio. Então Deus está sinalizando para nós, seu povo, confiarmos nele. Deus está sinalizando para o mundo que ele é Deus e que ele será exaltado sobre as nações. Ele é exaltado entre as nações e sobre toda a terra. Então, esse texto é para nos deixar tranquilos, para nos fazer confiar em Deus, para depositar nossa confiança não nos nossos braços, não nos nossos exércitos, não na ciência, não no nosso poder, não no poder político, mas para nós confiarmos naquele que é soberano, criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, criador do ser humano, criador de pequenos seres como pequenos vírus que são capazes de parar um planeta inteiro. E nós temos que então nos aquietar e saber que esse é o nosso Deus, e esse Deus será exaltado sobre toda a face da terra. Deus está sacudindo essa terra foi sacudida, e com toda certeza Deus se levantará, Deus será exaltado ao final de tudo. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei se é daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, mas Deus será reconhecido, a vitória de Deus é certa, e ele será exaltado sobre toda a face da terra. A minha oração é que nós todos possamos ter essa convicção, essa confiança e essa tranquilidade de que Deus está cuidando do seu povo e de toda a sua criação. Nós vamos orar uma música cantada agora. Eu vou ajeitar aqui a produção para a Rubene poder participar conosco agora. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Obrigado, irmãos. Tenham um bom dia.